futebol não é uma ilha. Estamos aí na iminência do início de um que outro campeonato estadual. O do Rio de Janeiro, por exemplo, que o Rio de Janeiro estava assanhado, falando até em 15 de junho. Imaginem, um estado periclitante, né? Em termos de estatística, o segundo pior do Brasil, né? Ficando apenas atrás de São Paulo. Tem Manaus muito mal, tem Belém muito mal, mas o Rio de Janeiro requer muitos cuidados, porque tem muitas vilas, muitos bairros pobres, e aí estavam se assanhando para voltar o campeonato já no meio de junho, mesmo com o Fluminense mandando contra, com o Botafogo tendo dado uma recuadinha, mas ainda assim mandando contra, só que com esses 16 casos aparecidos no Vasco da Gama, me parece que entrou água nessa possibilidade. De repente projetem para o final do mês ou para o início do mês de julho, enfim. Nas condições mais tranquilas, quem sabe o campeonato estadual do Paraná, mas embora o Paraná não dê tanto valor para o campeonato estadual, porque também a emissora de televisão do Paraná paga uma merreca. E o Atlético Paranaense, que é um dos grandes, não gosta de jogar o campeonato estadual, prefere excursionar, prefere preparar times para o futuro. E em relação ao campeonato estadual do Rio Grande do Sul, os times do interior estão se preparando para voltar, esperando autorizações e tudo mais. A primeira da Serra, né, em relação a Caxias, Juventude e Esportivo, e depois as demais regiões do estado do Rio Grande do Sul. Há também uma carência financeira, né? Porque quanto mais cedo voltar a treinar, é um mês a mais que os clubes do interior terão que pagar para os seus atletas. Em princípio, pelo menos junho e julho, se houver o reinício das atividades. E tem alguns clubes que nem se movimentaram ainda para contratar, sabendo que terão a prerrogativa de contratar em quantidade, independente da qualidade, né? E tem clubes que antigamente tinham as categorias de base. O Aimoré hoje, por exemplo, não tem mais categoria de base. Então vai ter que repor ou com veteranos ou com jogadores que não vão mais atuar na divisão de acesso por causa do cancelamento. E aí teria que ter uma autorização, porque já jogaram as 2 primeiras rodadas, né? A competição iniciou. Em termos gerais, quer acrescentar alguma coisa, Maurício? Não, que você fez em relação ao que você citou do Paraná, Rec, até para dar uma ideia para o nosso telespectador, todo mundo sabe que semana passada eu estava em São Paulo, voltei de carro para o Rio Grande do Sul e parei em Curitiba. Eu fiquei impressionado e até preocupado em Curitiba. A gente sabe que o Paraná tem o menor índice da região sul de casos de coronavírus, mas assim, eu posso dizer que eu passei na frente de diversos bares em Curitiba, na capital, que tinham fila como se fosse um dia normal. Parecia uma vida absolutamente normal, sem tanto distanciamento, sem tantas regras quanto nós temos aqui. Santa Catarina teve um fenômeno parecido semanas antes, acabou regredindo um pouco, mas o Paraná está indo nessa linha. Tamanho o controle que se tem nesse momento lá em Curitiba, e por isso que você destaca que o estadual do Paraná, o Campeonato Paranaense, é um dos que tem maiores condições da sociedade de aceitar o retorno do futebol. Porque eu acho que no Rio de Janeiro, Rec, além do que pega mal para o futebol, os casos que aconteceram no futebol, tem a visão da sociedade. A sociedade carioca, eu não sei se compraria tão bem o retorno do futebol quanto nesse momento a sociedade paranaense compraria. Acho que até a do Rio Grande do Sul compraria um pouco melhor do que a do Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro, vale a gente lembrar a notícia que nós trouxemos nas últimas semanas aqui, o Rio de Janeiro prepara o modelo de bandeiras que nem nós temos aqui no Rio Grande do Sul, prevendo inclusive na segunda bandeira mais restrita, presença de público no estádio. Então o Rio de Janeiro, quando fala em voltar, é voltar com público. Não, essa aí Isso é o que o governo do estado está criando de parâmetros. Agora, por exemplo, nós temos aí a Hungria voltando com público. Com distanciamento entre cadeiras. A cada 4 lugares permite 1. Isso. A Polônia, 25%. Então, mais ou menos a mesma coisa. A cada 4 lugares, 1. E no caso da Hungria, uma coisa que é bem interessante e merece destaque. Cabe ao clube mandante decidir se vai vender ou não ingressos e cabe ao clube mandante a fiscalização para que fique um torcedor a cada 4 cadeiras. Não é só, não, vou vender 25% da capacidade e o torcedor que se vire. Outra coisa, o Japão, que é muito responsável, e nós sabemos por quê, já tiveram lá problemas de tudo que foi jeito, né? E agora andam na linha sempre que possível. O Japão também projeta voltar com o público. Aí não sei
quais serão as determinações. A Bielorrússia nunca parou o futebol e nunca parou a presença do público, mas o pessoal sempre de máscara. A gente via imagens e tudo mais. Entrevistamos, inclusive, atletas que atuam por lá. Bom, em relação a Grêmio Internacional, as realidades são distintas de Grêmio e de Internacional, mas não são tão distintas assim. O Grêmio tem jogadores que até são imprescindíveis como titulares da equipe, mas que se aparecesse algum comprador, o Grêmio daria graças a Deus. Eu fiquei sabendo nesse final de semana, já falei nos meus comentários na Rádio Grenal, que o maior salário do Grêmio é o Everton. Então, bastante óbvio, renovou por um prazo maior e tudo mais, é a manutenção do patrimônio, a expectativa de venda, mas ganha cerca de 1 milhão por mês. E o segundo maior, sabe qual é, senhor Maurício? Qual, senhor Luiz Carlos? Kahneman. Depois de tanto pressionar, de tanto encher o saco com tantas propostas de clubes interessados, e eu brincava que ele tinha ganho 14 aumentos, pois o Kahneman é o segundo maior salário do Grêmio, meio que taco a taco com o Jeromel, mas aí ele conseguiu um dinheiro extra para dar para o seu empresário. Então aí saltou um pouquinho à frente do custo mensal em relação ao Jeromel. Então o Grêmio tem jogadores caríssimos. O Grêmio tem que fazer contrato a longo prazo com o Matheus Henrique. O Grêmio teve que manter o Luan durante um longo período, ganhando também essa cifra milionária e com gatilhos. E agora o Grêmio está revendo essa situação aí, né? Tem outros jovens surgindo, o Grêmio precisa fazer contrato para garantir esses jovens. E agora o Grêmio deu graças a Deus que o Caio Henrique foi embora. E tem um negócio no Internacional que é parecido com esse aí, que é o Saravia. E aí, em relação ao Saravia, o Caio Henrique jogou 5 partidas com a camisa do Grêmio. O Saravia, de repente, pode jogar menos partidas até com a camisa do Internacional. Ele pertence ao Porto, tem um contrato com o Internacional até o dia 31 de dezembro. O Inter conta com essa nova determinação da FIFA de ampliar enquanto durarem as competições dos respectivos países. Alguns vão até fevereiro, outros vão até final de janeiro, outros até final de março, mas já há uma preocupação, uma ondinha aí na torcida colorada. Eu disse que em relação ao Grêmio, o Grêmio estava dando graças a Deus, porque sabia daquilo que estava sendo pleiteado quando da negociação pelo Atlético de Madrid, 300 mil euros, o que o Grêmio conseguiu se livrar de ter que pagar. Se tivesse pago, poderia pedir de volta, caso o Atlético solicitasse o retorno do jogador. Mas me parece que esse tipo de negócio não dá mais para fazer, né? O Grêmio Internacional tem um tamanho tal que ficar comprometido com alguém que possa vir aqui na mão grande e levar o jogador, que de repente possa estar decidindo uma competição de sã consciência. Eu acho que se não tivesse a pandemia, o Grêmio não liberaria o Caio Henrique, pagaria o pré-estabelecido. Agora, que garantias o Grêmio tinha que não teria que devolver na marra e que garantias o Internacional tem que não terá que devolver o jogador na marra. Então, é uma situação que a gente tem que ir buscar mais informações. E o que chama atenção nessa negociação, né, que no caso do Caio Henrique, o Grêmio teria que pagar um percentual pela negociação e existe esse direito do clube de solicitar o jogador de volta, ok? Existe toda uma negociação envolvendo isso, mas negociação entre clubes brasileiros, o que aconteceria seria o clube ceder de graça e ainda quem está com o jogador em caso de venda ganhar um percentual de vitrine. Aqui os negócios estão acontecendo de uma maneira diferente. É que lá a gente tem a desvalorização da moeda, tem a necessidade desse tipo de atletas, por isso que às vezes a necessidade de um lateral faz com que os clubes aceitem essas negociações que não combinam com o tamanho desses clubes. Eu não concordo muito, mas fazer o quê? O Grêmio Internacional sabe onde aperta o sapato, eu acho que não precisa disso. O Inter já tinha contratado o Rodinei, contratou mais o Saravia, que é melhor que o Rodinei. O Grêmio tinha um Bruno Cortes, que é um campeão da América, contratou o Caio Henrique, que em tese é melhor que o Bruno Cortes, em tese, porque eu não vi tanto assim. Bom, mas o Caio Henrique era uma convicção do Grêmio, né? Era uma convicção. É só ver o período que se esperou por esse jogador. E chegou titular, jogou o último Grenal e tudo mais, tanto é que foi expulso. Não, jogou sim o último Grenal. Jogou ou ele foi expulso do banco? Ele jogou? Jogou. Jogou sim. Inclusive que aquela bola do Edenilson foi nas costas dele e o Inter quase fez o gol. O Vinícius Tobias, lateral de 16 anos,
do Internacional, segundo a revista Dom Balón, interessa ao Real Madrid e ao Bayern de Munique. Acho que o Internacional já tem contrato com ele, porque ele já tem 16 anos, então seria uma negociação que deixaria um dinheiro para o Inter. Mas que tamanho de dinheiro para um jogador de 16 anos? Agora vamos ver se prevalece a tese, que quanto mais novo é mais caro. E é um jogador que já está na seleção brasileira, né? Estar em seleção de base ajuda a pegar preço. Bom, o Inter já renovou então com Galhardo, Lindoso, Wendel, Dourado. Resta uma definição das competições para ver quanto pode pagar por D'Alessandro, se vale a pena ficar com o D'Alessandro e tudo mais. E ainda tem Musto, Rodinei e Gustavo para renovar. E o Napoli teria agora como prioridade contratar o Vitor Osimhen, nigeriano que joga no Lille, o Osimhen, como queiram. E ele seria agora a prioridade do Napoli contratar esse jogador de 21 anos. Bem que o Grêmio está querendo fazer algum negócio aí para desafogar um pouquinho, né? E não se tem convicção do segundo semestre. Esse é o pepino. Esse é o pepino. Mas... Até porque assim, né, Rec, a gente olha e nós do mundo do futebol, a gente olha com esperança, vendo que a Alemanha está voltando, que outras ligas já têm data para voltar, ou já estão com bola rolando. Nós ficamos com esperança. Mas aí nós olhamos as notícias as análises que vêm do exterior, a OMS dizendo que a América do Sul ainda não chegou no pico da pandemia, que não seria o momento de abrir coisas assim, de fechar mais. Então, quando se vê tudo isso, se gera toda essa incerteza. E aí né? sempre história no do pobre, né? Nós somos um país pobre, e aí tem que abrir, porque tem que trabalhar, porque o cara morre de fome dentro de casa, e não adianta nada, e aí é a tese para tudo que é lado, né? E as pessoas dizem, mas também tem que cumprir a determinação legal, e tem que cumprir mesmo. Né? Deixa eu fazer uma saudação especial para o nosso amigo Adriano Scaloni, o Ferrari, que vai investir em consórcios, e agora pode investir em consórcio compartilhado. É um negócio espetacular, e a gente vai, ao longo do programa, ou ao longo dos dias, trazendo mais informações, né? Você pode fazer uma simulação sem compromisso. Você já deixa o telefone aí da Ademilar, porque essa é uma empresa espetacular, se não é a maior do Brasil de consórcio, é a mais importante, né? E o rei do consórcio aqui, o Adriano Scaloni, ele está ávido em receber a sua ligação lá, porque o homem quer ver você melhor no futuro, né? Você já está bem agora, vai ficar melhor ainda, garantindo o futuro. E pode fazer essa compra, essa simulação sem compromisso, consórcio de imóveis, aí você vê o valor do crédito que quer, mas essa parcela fica acima, vai negociando até chegar no nível da parcela. O certo é que vai sair negócio com a Ademilar. O senhor vai bem, seu Ferrari? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Tudo bem, tudo tranquilo. Já sentiu o primeiro frio do ano aí, não? Começou, né, cara? Começou já em maio, né? Esse já dá para dizer que é o segundo frio do ano. Mas tá bem, eu gosto de frio, não tem problema. Sempre aquele frio úmido, de chuva, aí tá legal. Acho que faz parte da temperatura do momento. Mas tem a telha aí pode dar algum problema maior, né? Não, tá tudo tranquilo, cara. Aqui é forte, resistente. O Ferrari, agora tudo se volta para a categoria de base. O fortalecimento das categorias de base já houve num tamanho bom para que o Grêmio possa abastecer também os profissionais. Já se tem uma convicção de que vai surgir uma fornada maior, porque há essa necessidade imperiosa. Eu estou vendo agora aí a testagem do nosso Colorado, aí está no ar aí, né? Aí, agora voltou o Ferrari. Tá, agora sim, está testando lá o Fabrício Delaix. Então estamos com o nosso gremista, já que eu usei o nosso Colorado, vamos usar o nosso gremista, para saber como é que é. Campeia solta aí a neurose, né? Mas já tem esse preparo para esse momento, que é um momento importante, Ferrari? É que o Grêmio, como todo clube brasileiro, sabe que a categoria de base é uma categoria, é um setor importante do clube, talvez o mais importante na parte de arrecadação futura, após o desempenho desportivo, né? E o Grêmio, sim, está preparado, sim,
tem ótimos atletas, já não é de hoje que o Grêmio trabalha forte na categoria de base, isso é histórico do Grêmio, mas eu digo nessa gestão desde 2015 que o Grêmio trabalha assim, e tem bastante opção, basta ver quando eles chegam no profissional se eles vão conseguir desenvolver tudo que eles fazem na base ou não, aí é com eles, a nossa parte é colocar eles lá, né? E depois eles têm que aí desenvolver e mostrar o melhor futebol possível. Bom, na lateral esquerda se fala muito no Matheus Nunes e se fala no Guilherme Guedes, né? E você acha que essas duas opções são o suficiente para o Grêmio, pelo menos, atravessar esse período aí até janeiro, fevereiro, que não se sabe exatamente até quando vão as competições, Ferrari? Acho que o Guedes é uma ótima opção, principalmente o Guedes. O Matheus é mais jovem, ainda não tem, vamos dizer assim, o tempo, a minutagem que o Guedes tem. O Guedes já jogou no profissional, já esteve mais tempo na transição, já foi emprestado, jogou uma Série B, é um jogador de muita qualidade. Acho que ele está passos na frente ainda do Matheus, que também é muito bom jogador. Cara, e aí te digo o seguinte, qual é o momento no Brasil, né? É que os clubes estão procurando utilizar o máximo da base possível, desde que tenha qualidade, para poder não ter um gasto muito grande. A gente vai saber com o tempo se esses vão poder ser as soluções. Eu acredito que sim, eu apostaria que sim. Não são atletas que chegaram no Grêmio ontem, são atletas que estão há muito tempo e que a gente acompanha há bastante tempo. Vai muito da análise lá da comissão técnica, do treinador, do Renato, do Paulo Luz, que é o nosso vice-presidente. Eles é que vão analisar o dia a dia do cara, para ver se o cara está se adaptando bem. E aí, eu digo assim, vale o teste. E aí analisar para ver se vai dar certo. Eu acho que dá, mas só o futuro vai mostrar. Estamos conversando com o Luiz Ferrari Júnior, já também teremos pelo lado colorado aí o Fabrício Delaix, que eu vi se ajeitando ali. Daqui a pouco a gente vai colocar também em contato com o público vermelho. Aproveitando, que contato vocês têm, que troca de informações vocês fazem? Você e o Paulo Luz, por exemplo, né? E qual a ação do Renato em relação à observação destes meninos? E enquanto o Guilherme Guedes jogava na Ponte Preta, havia um acompanhamento para e passo do seu rendimento? Essa relação da categoria de base com o profissional, ela acontece. Hoje eu ainda conversei com o Paulo Luz, por exemplo. Então a gente conversa muito. Não é só eu que tenho na categoria de base, tem mais o Gustavo Schmidt, tem o Eduardo Fernandes, eu, o Gutierrez. E aí lá no profissional existe o Paulo Luz e seus diretores. Daí existe o Romildinho, o Kevin na transição. Existe uma conversa entre todos. E se conversa bastante, sim, cara. Quanto ao profissional, lá na comissão técnica profissional, aí é treino, cara. Eles olham muito treino. Essa gurizada joga muito no pós-jogo ali, faz treinos que o Renato observa. E aí ele vai buscando um atleta aqui, um atleta ali, busca muitos subiram. O Guedes está no profissional, né? Ele já está no profissional, acho que desde o final do ano. Do ano de 2019. O Guedes já treina lá, porque essa é a ideia da transição, né? É tu poder te ambientar, treinar com um profissional, aí volta, faz os treinos na transição, essa é a ideia. E ele tem feito muito isso lá em cima, assim. Bom, o Fabrício Delaix também está na linha, a gente vai conversar com ambos e até podem depois trocar ideias. E surgiu uma informação aí meio maluca, de que o Vinícius Tobias, de 16 anos, lateral direito do Inter e das seleções menores, estaria, segundo a revista Dom Ballon, na mira do Real Madrid e do Bayern de Munique. O que você sabe de mais concreto, ou apenas pela mídia, hein, Fabrício? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Ferrari. Boa noite, audiência qualificada do teu programa, Rec. Na realidade, o Vinícius é nossos atletas que tem sempre uma boa visibilidade, até porque, além do desempenho que ele tem dentro do clube, né, ele aí consegue ter um desempenho na seleção brasileira também. Ele vem de um período de convocações ininterruptas, o que faz com que ele tenha uma visibilidade no mercado do futebol. E
para o clube é importante, né, que a gente tenha os nossos atletas em evidência, e o Vinícius é um atleta que a gente conta aí para o futuro próximo. Aí a gente está continuar nesse trabalho de formação dele. Bom, mas vocês já receberam sondagens? Ele tem um contrato de 3 anos com o Internacional, que é o máximo que se permite, né? Quando se chega aos 16 anos, o Inter já está cercado de garantias aí, porque sabe como é que é, né? Os caras são ávidos em levar os nossos meninos daqui, né? O Vinícius tem contrato profissional conosco, né? Então, ele está resguardado, né, pelas questões legais, está resguardado, né, por questões contratuais, e a gente vai, né, observar o mercado. Ele continua dentro do clube, né, continua fazendo progresso dentro das categorias, e, assim, contato oficial não chegou nada, a gente não tem nenhuma proposta, nenhuma sondagem concreta. Tem os scouts que, naturalmente, por um atleta que tem bom desempenho dentro do clube e da seleção, ele naturalmente, o mercado vai vê-lo, né? E quando ele tem um bom desempenho, é natural que ele desperte o interesse, né, de diversos clubes, mas oficialmente não temos nada, né? Pois é, mas é impressionante. Se fala em cifras milionárias, né, de um jogador que recém começou e que teria que ficar mais do que 2 anos sem atuar na Europa, né? Porque vai atuar com 16, o mínimo é 18, né, Fabrício? 18 anos. Na realidade, o mercado europeu, ele busca cada vez os atletas mais jovens, né? E a gente aqui a gente tem que, né, ter o regramento jurídico, né, para que a gente tenha total liberdade sobre o passe do atleta, mas ele está dentro do mercado, né, Rec? O mercado europeu, ele quer atletas cada vez mais jovens, e natural que um atleta de seleção tenha esse reconhecimento. Você acha que pode sair esse negócio mesmo, pelo que pressente, pelas especulações fortes que surgiram, né? Até se fala em cifras assim, olha, que chamam a atenção, porque o euro tá nas nuvens. Vocês, daqui a pouco até se torce para isso, né? Um menino que não se esperava que pudesse render uma fortuna, renderia um dinheiro quase que o suficiente para atravessar esse período de pandemia. Que tipo de notícia vocês têm, Fabrício? Rec, como eu te falei, a gente acompanha, né, as notícias, mas oficialmente nós não temos nada, não tem nenhuma sondagem, não tem uma perspectiva. Então a gente vai continuar o nosso trabalho com o atleta e focado no que a gente tem que fazer, que é preparar o atleta para ter o desempenho dentro do clube, né, e possivelmente gerar receita, que é uma receita importante, né, dos atletas de base. É o caminho normal, né, dos jovens, mas hoje nós não temos nenhuma visibilidade desse negócio. Agora, Ferrari, é que os jogadores, Fabrício, Ferrari, eles são hoje mais pessoa jurídica do que pessoa física, né? Eles compõem empresa, eles têm assessores, eles viraram uma coisa mais múltipla, né? Antes era ele, o seu empresário e tal. Aliás, os empresários também gostam de trabalhar os meninos com 12, 13, 14 anos. Vocês têm que estar sempre cuidando, né? A ação dos empresários no dia a dia. Se eu não me engano, esse menino pertence ao Augusto Nogueira, que gosta de trabalhar com jogadores bem jovens. Enfim, também não vou entrar muito nesse mérito aí, porque é uma coisa bem polêmica e sempre um tanto quanto perigosa para os clubes, mas já tem o contrato, já tem um valor de multa estipulado. Eu não sei que tipo de multa pode se estipular no primeiro contrato. Já pode se estipular aquela multa grande? Hein, Fabrício? Os nossos atletas, eles giram sempre com multas, né, que nos resguardam, né, de qualquer investida de um clube, né, desse porte. Mas o atleta profissional, a gente já consegue, né, resguardar ele com um valor considerável para que a gente não tenha, né, algum tipo de surpresa. E como acontecia no passado, era mais normal, né? Acho que o Alexandre Pato foi um caso desse, né, na época o clube italiano vir aqui, depositar a multa e levar o atleta, né, por um valor razoável, mas que hoje a gente estaria tratando de outras cifras, né? Ferrari, tem algum menino de 16 anos lá que vale uma fortuna aí no Grêmio ou não? É que essa questão das multas, ela é um valor acertado entre as partes, né?
Nós temos ali o Pedrinho, por exemplo, que tem uma multa altíssima. Cara, isso é só um fato de um modelo para te resguardar. Aí, normalmente, se isso realmente acontece, não vai sair por esses valores, né? É negociação, cara. Eu acho que um garoto de 16, 17 anos, ele tem bastante para desenvolver dentro dos nossos clubes, sabe? Mas a gente tem que... Toda negociação é válida e espera, como o Fabrício falou, que a proposta seja feita. Tá, e aí como é que faz? Por exemplo, o jogador tem 16 anos, Fabrício. Ele fica aqui até os 18, já vai para a Europa, o Inter já recebe um pedaço porque a transação já é efetivada. Como é que a FIFA autoriza isso para que seja uma coisa oficial? Conforme o Ferrari comentou, isso é um acordo entre as partes, né? E obviamente que um menino nessa idade, ele é muito jovem ainda e além da impossibilidade de atuar, né, pela questão da idade, existe toda uma questão de ambientação, né, transferir a residência, porque o menino, tu bem comentaste, né, o atleta de futebol, ele é um CNPJ, né? Ele não é mais um CPF. Então, assim, ele tem toda uma estrutura, todo um staff que é importante na carreira, faz parte do dia a dia dele e um jovem ainda, né, nessa idade, as coisas são um pouquinho mais complexas. Mas, como eu te disse, a gente não tem, né, a experiência recente desse tipo de negociação, mas qualquer possibilidade que possa vir a acontecer com qualquer dos nossos atletas vai ser acordado antes e a gente vai, né, cumprir dentro de uma combinação do regramento porque a gente, né, fala de um atleta, mas ele é um indivíduo que tem todas as suas questões também de vida e a gente precisa estar atento a essas situações aí. Bom, no caso do TT, que saiu direto lá para o Shakhtar Donetsk, ele já tinha 18 anos, né, o Ferrari? Por isso que ele foi direto e pôde atuar por lá, né? Sim, ele já tinha 18 anos. Vou te lembrar de um outro modelo. O Vinícius Júnior do Flamengo. Cara, isso nós estamos falando em tese, né? Sim. Ele claro. foi comprado pelo Real Madrid também, se eu não estou enganado. Um ano antes, eu acho, de completar os 18 anos. Isso. O Real Madrid botou um valor na frente, esperou ele completar 18 anos e levou ele. Quer dizer, cara, isso aí vai depender da negociação entre as partes. Jeito de fazer tem, né? É só ter o acerto. Então, falando utopicamente, é possível. Sabe que o Rodrigo dos Santos também foi uma negociação parecida, né? Ele ficou no Santos. Agora, tem uma outra história que surgiu, não sei se você vai confirmar, Ferrari, que lá atrás andaram sondando, quando era muito jovem, o Vitor Bobsin, né? Que a gente até, ele se tornou mais famoso ainda por essas ondas. Olha, estão de olho nele lá no exterior, ele joga nas seleções de base. Se o Grêmio não abrir o olho, os caras vêm aqui, podem levar, mas para levar tem que pagar a tal da multa, né? E fazer o acordo com o clube detentor dos direitos, que a partir dos 16 anos pode se fazer um contrato de 3, né? Exato. Então, o Bob, quando ele esteve na seleção brasileira, sub-17, se eu não estou enganado, surgiu, mas ele já tinha 18, eu acho, Rec. Surgiu uma negociação com um time espanhol, aí houve a negociação interna aqui, ele ficou no Grêmio, e aconteceu sim, e fez um novo contrato, esticou o contrato, tudo. Acontece, né, Rec, porque, né, como o Fabrício está dizendo, o acordo da multa rescisória ela é um acordo entre as partes. Tu coloca o valor conforme o negócio. E aí vai depender da negociação momentânea do novo contrato, vamos dizer assim. Não foi... Acho que o Bob já tinha 18, o Bob é 2000, cara. Então ele já tem 20 anos, talvez... Não sei bem esse tempo, tá? Se ele já tinha 18 anos. Mas foi um time espanhol que surgiu esse assunto. Não passou por mim, eu não vi a negociação, só fiquei sabendo. Agora tem um negócio aí, né, Fabrício? Que é uma escravidão, porque pode ter sacanagem no meio. Contrata
quieto. Ó, quando fizer 19 anos, né, vem para cá. E aí, como é que se tem garantias para poder segurar esse tipo de jogador? Faz-se um contrato de 3 anos, ele presta serviços ao Internacional, joga nas seleções de base, continua sendo observado, e lá, pelas tantas, ele pode sair de graça. Só fica com o direito de formação. Então, é meio que escravidão esse tipo de situação também, né? A gente, né, tem todo o resguardo jurídico. Obviamente que em algumas situações elas têm que ser tratadas com mais atenção, mas como clube formador a gente tem, né, sempre algum tipo de preferência, né, de renovação. Aí é um contrato que não é unilateral, a gente acorda antes, mas vou te falar que no nosso caso, na base do clube, a gente, né, procura antecipar sempre as questões das negociações, antecipar as renovações, iniciar as conversas, né, o que é mais importante, com um tempo hábil, para que todo desenrolar de uma negociação, e elas são complexas, né, por si só, para que a gente tenha tempo também de ajustar, de fazer as manutenções, para que também seja... porque assim, a gente sempre tem na renovação, a preocupação que não vá atrapalhar o momento do atleta, né? A gente quer que o atleta esteja totalmente focado no futebol e totalmente focado na formação, né, que a gente tem determinada para ele, dentro das categorias. Então, assim, o contrato ele não pode ser um objeto, né, que atrapalhe a negociação, que atrapalhe o momento atlético do jogador. Então, a gente, né, trata bem antes, tenta levar da melhor forma possível, né, com o agente, com o atleta. Na categoria de base envolve muitas vezes a família também, então a gente tem que conversar com os pais, né, com todo o entorno do atleta, para que a gente consiga, da melhor forma, conduzir o processo, né, para que ele continue no clube, para que ele tenha a valorização quando precisa ser valorizado, né, e essa é uma atenção que a gente sempre tem em todas as negociações dentro da base do Internacional. Estamos conversando com os diretores das categorias de base, o Fabrício Delaix, do Internacional, e o Luiz Ferrari Júnior, do Grêmio. Eu já vou entrar nesse quesito aí das competições do segundo semestre, a importância de que elas aconteçam, o que abrange em termos de Grêmio e de Internacional, quais as categorias que representariam, por exemplo, num campeonato de aspirantes, numa Copa FGF, que ainda tem alguma ínfima possibilidade de sair. E tem o Campeonato Brasileiro de times, de clubes, que eu acredito que esse não vai sair. Mas diga, Maurício. Não, Rec, antes até dessa questão de competições do segundo semestre, eu queria saber do Fabrício e também do Ferrari, como que Grêmio e Inter estão administrando um caso que é muito comum. Jogadores que vêm de fora do nosso estado, ficam hospedados nas estruturas de Grêmio e Inter. Como é que está sendo o suporte para esses jogadores? O que o clube está fazendo? Esses jogadores voltaram para casa, seguiram por aqui. Como é que se administra uma situação dessa, Fabrício? A gente vive um momento atípico, né? Vamos falar aí, Ferrari. Dia 25 de janeiro, né? Nós estávamos na final da Copa São Paulo, né? Num evento para gaúchos, né? Uma final inédita, e menos de 60 dias depois, o Pacaembu virou um hospital de campanha, né? E a gente era inimaginável que aquilo pudesse acontecer. Então, quando a pandemia, né, se instaurou esse momento, a gente, né, foi muito hábil, muito rápido, os nossos profissionais, né, em montar todo um cronograma, né, para que os atletas voltassem para o lar, né, para que eles tivessem o transporte, tivessem a logística melhor para chegar seguros em casa, né, e desde então, a gente fala aí mais 70 dias, nós não temos nenhum atleta sob nossa tutela, nenhum atleta alojado. A gente faz o monitoramento com os trabalhos, né, dentro das categorias, com os nossos coordenadores, com a nossa área de serviço social, com os nossos psicólogos, também atuando com as famílias.
né? E desde então a gente acompanha, né, os passos aí, né, na sociedade em si, e já estudando, né, já temos, né, protocolos montados, assim como profissional nós fizemos os nossos na base, né, mesmo sem ter previsão, mesmo sem ter algum tipo de definição, mas nós já temos ações, né, para caso de, né, a gente ter que receber os atletas novamente, né, a gente tem o advento das aulas, que podem reiniciar a qualquer momento, então a gente tem que estar preparado para esse momento, né? Assim, os clubes aqui do Sul sempre foram precursores, né, sempre a gente vê aí hoje a dupla Grenal no âmbito do profissional sendo referência no mercado, sendo referência para a própria confederação, e eu acho que na base a gente vai ter o mesmo caminho, né, para que quando o futebol voltar, independente da forma que ele volte, dentro de categoria, a gente... Temos um cortezinho. Repita, quando o futebol voltar, repita aí, Fabrício, por favor. Para que quando o futebol volte, a gente, né, consiga seguir o nosso trabalho, né, não vou dizer que da mesma forma, né, porque a gente fica... é impossível a mesma forma, mas com toda a segurança, com todo o respaldo que a gente precisa aí das autoridades também para tocar ao nosso futebol de base. O Fabrício falou um negócio interessante aí, hein, Ferrari? Os jogadores poderiam voltar também em função do retorno das aulas. São jovens que Grêmio Internacional matriculam ou instruem para que eles se matriculem, para que eles continuem estudando. Como é que isso funciona na prática, hein, Ferrari? Não, funciona o seguinte, o Maurício fez a primeira pergunta ali, quando deu ali, foi 15, 16 de março, eu lembro bem, porque o Grenal foi 12 de março, né? Isso. Deu 13, 14, 15, quando parou tudo, a base do Grêmio fez muito parecida com o que o Fabrício falou no do Inter. A gente mandou os atletas para casa, nós temos um alojamento que tem em torno de 80 atletas dos 140 que a gente tem no CT. Todos foram voltados para suas casas, hoje eles têm apenas um controle, porque eles têm as funções suspensas, né? E mantém o controle à distância, tanto dos que estão aqui como estão longe. Na questão do retorno também, tem toda a preparação montada para quando isso acontecer. Se vai acontecer, junho não vai acontecer, a gente já tem essa decisão. Julho a gente vai voltar a pensar, principalmente nas categorias mais perto do profissional. Essa questão que tu falou das aulas, o Grêmio, esses 80 atletas que ficam dentro do alojamento, o clube, ele é responsável legal. Se as aulas voltassem hoje, amanhã nós teríamos que trazer todos os atletas para dentro do alojamento. Não, isso é lei, né? Não tem o que fazer, para não infringir as questões das crianças e dos estudantes. Então, uma coisa está ligada à outra nessa questão de escola. E na questão desportiva, a gente depende do calendário. Ali que tu falou antes ali, a Sub-17 e a Sub-20, a informação que a gente tem da CBF, que os campeonatos vão ser entregues. Eles podem atrasar o começo, mas eles serão entregues. O Campeonato Gaúcho, ao que parece, pela reunião que teve, não tem nada definido. Isso eu estou te falando, Rec, coisa para setembro, né? Não é agora, julho, não é disso que a gente está falando. Agora, esse é o cenário, e a gente está aguardando. Certeza do que vai acontecer ninguém tem, porque se os casos aumentam, vai demorar mais. Se os casos diminuem, talvez o retorno seja mais rápido. E principalmente nas categorias mais perto do profissional, que a gurizada precisa aparecer rápido, porque está chegando o tempo deles, né? Eles precisam, ou chega no profissional, ou às vezes tu pode até perder um atleta. Então é isso. Agora, Ferrari, o Fabrício está conosco também da Laix. Essa idade de 16 anos, ela é uma idade bem interessante, porque é a hora do jogador aparecer, e se ele não tiver muito onde aparecer, teria que ser quase que no profissional. Mas aí Não, do 16 não, do 20, né? Mas os de 16 também, porque é onde a Europa paga mais caro, né? 17, não. 18. Então... O histórico da Europa,
Fabrício está aí, se eu estiver enganado, é dos 18 aos 21 anos, que eles pagam um valor maior. Mas o Grêmio, por exemplo, o Grêmio que cuida, que sempre trabalha com o desempenho desportivo antes do financeiro, o Grêmio acaba vendendo o atleta com uma idade um pouquinho acima disso, pode notar. É 21, 22, isso talvez te dê um retorno financeiro um pouco menor, mas em compensação te entregou antes o retorno esportivo, que para o torcedor talvez seja até mais importante. Para quem faz a gestão, isso é uma coisa meio equilibrada, né? Tu não sabe o que vem primeiro. Mas, então, só que a Europa, ela busca, sim, o atleta dos 18 aos 21. Mas tu pode pegar como exemplo aí, atleta de 18, 19 anos, 20 anos, que saiu do Brasil e que realmente chegou lá e estourou. Eles tiveram, a maioria deles, ou vai e volta, a maioria deles sofre lá e joga para um clube menor, porque eles não estão prontos ainda, né? Eles são vendidos porque os clubes brasileiros necessitam dessa entrada de valor. E os europeus querem comprar mais jovem para, muitas vezes, o leste europeu lá compra e revende. Então precisa comprar um pouco antes. É isso, é mais ou menos assim que o mercado funciona, né? Se me fugiu alguma coisa, o Fabrício está aí que pode completar. Fabrício, tem uma outra situação aí, até para repetir o que disse o Ferrari. Vocês contam com qual competição para o segundo semestre? Eu não entendi bem. O aspirante é quase líquido e certo que sai. O Campeonato Brasileiro de Times... O aspirante que tu está falando, sub-23, Ré? Não, o aspirante, a informação que a gente tem é que ele não sai. Muitos clubes fecharam o departamento, né? Mas não é uma informação oficial, mas a maioria dos clubes não está com o departamento sub-23 aberto, né? Isso é uma coisa que tem que aguardar um pouquinho. Tem vários clubes que fecharam. O Inter, por exemplo, nem tem mais essa categoria. Isso aí. Fabrício. Atlético Paranaense também e outros também. Que a CBF hoje, ela conta com 3 campeonatos, né, mais semelhantes ao profissional, que é o aspirante, né, e o sub-20 e o sub-17. O sub-20 e o sub-17, eles têm mais datas, né? O sub-20 hoje com 19 datas. Então, assim, complementando o que o Ferrari estava falando, a gente tem uma perspectiva, né, e não é nada oficial, que se algum campeonato de base ocorra, né, a grande tendência é que sejam os dois mais semelhantes ao futebol profissional, que seria o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Campeonato Brasileiro Sub-17. Né? Mas é uma informação que a gente... aquela perspectiva de ter um calendário e concluí-lo, né? Mas a partir de quando a gente, né, fica... Hoje, né, a gente não tem uma previsão do futebol profissional, acho que seguiria um movimento vertical, né, a partir do profissional, né, porque a gente não pode esquecer, Rec, que hoje reiniciar um campeonato de base em paralelo ao futebol profissional, né, a gente, de alguma forma, tem os aeroportos, a gente tem as viagens, né, tem toda a questão da estrutura do jogo, né, que envolve profissionais, que envolve, né, uma série de pessoas para que o evento aconteça. Então, o calendário, infelizmente, ele está muito prejudicado para a categoria de base, né? A gente está estudando junto com a confederação e com os clubes, né? Eu tenho certeza que o Ferrari também debate diariamente aí com o pessoal do futebol de outros estados, né? A gente troca muita informação, né? Imaginando, né? Sugerindo e tentando algumas situações para que quando a gente seja também acionado, né, a trabalhar, acionado a auxiliar nesse momento, né, a montar um calendário no mínimo razoável para a gente tentar retornar e não prejudicar, né, essa fase de formação dos atletas. A gente vai estar, né, melhor munido de informação e vai tentar fazer. Mas hoje é bem complicado, assim. E no Sub-23, como o Ferrari comentou,
né? Muitos clubes fecharam os seus departamentos, né, por questões financeiras também. Então, esse aí, não sei se é uma possibilidade bem pequena. Maurício. Bom, Fabrício, o Ferrari já deu ali um indicativo de que para essas categorias mais próximas do profissional, elas têm mais dificuldades e os atletas precisam jogar mais, precisam rodar mais para aparecer. Mas eu queria que você fizesse uma análise, especialmente das categorias iniciais, pegando aquele caso que o Rex citou, um jogador de 16 anos, um de 15 anos, o que dificulta no trabalho de formação desse atleta esse período parado e o fato de não existir uma perspectiva de que volte esse campeonato tão cedo e de que possa treinar esse atleta tão cedo? Ô Maurício, ô Fabrício, só para esclarecer ali, eu não disse que a Sub-19 e a Sub-20 ela precisa jogar. Categoria de base precisa treinar muito, fundamento, dia a dia. Tu treina muito mais do que joga o jogo. Foi isso que eu quis dizer. Às vezes tu vai retornar ali por agosto, setembro, para principalmente treinar. E quando eu falo na categoria 19 e 20, é porque é uma categoria que está muito perto do profissional. E ela precisa, para logo ali na frente o atleta se apresentar pro profissional, aí ele tem que estar mais adaptado. Diferentemente da gurizada de 16 para trás, que eles vão perder também, mas eles têm tempo para recuperar. Foi isso que eu quis dizer. E em relação aos contratos profissionais, quem está pagando são Grêmio Internacional ou é o governo, naquela prerrogativa que se tem de um valor X, se suspender o contrato e depois reatar com os atletas? Os nossos contratos eles estão todos ativos e o Internacional que está pagando. Nós não temos nenhuma outra medida adotada. Nós suspendemos os contratos, Rec. O Grêmio está com todos os profissionais da categoria de base e atletas contrato suspenso com redução de salário. E alguns profissionais, 10 pessoas, eles têm redução de salário. Esse é o momento da base do Grêmio. O governo entra com a parte, como uma empresa qualquer, igual as outras aí, mesmo modelo de empresa. Porque se tem essa possibilidade, de repente o Internacional vai adotar também, que é um período curto, mas que já dá um volume bem razoável de dinheiro, né? Bom, em termos de adaptação às exigências legais, o que mudou depois daquele episódio do Ninho do Urubu? O que as autoridades pediram para que vocês providenciassem mais imediatamente e com um pouco diferente do que era feito em relação às concentrações de Grêmio de Internacional? Fabrício Ferrari. Rec, a gente, né, naturalmente adotou uma série de medidas. Realmente, o início do ano passado não foi muito tranquilo, porque o nosso CT estava em dia, estava em conforme com todos os protocolos, todas as autoridades, a gente, né, os alvarás todos em dia, né, nós estávamos a pleno funcionamento. Obviamente que com a tragédia, né, que infelizmente aconteceu no Ninho do Urubu, a gente, né, foi alvo, né, de novas visitas, de novas vistorias, para que a gente fizesse algumas readequações, né, que eram normais, que eram naturais, né, pelo que tinha acontecido, né, e foi muito grave. Nós prontamente acatamos, né, fizemos os projetos, fizemos as mudanças, as reestruturações foram exigidas, né, e todos os laudos depois, né, nos foram dados novamente dentro do conforme, PPCI, enfim, todos eles. E a gente hoje está em todos os ambientes dentro do clube, em todos os departamentos, né, do CT de Alvorada em conforme. Nós também, Rec, eu me lembro muito bem disso. Eles foram lá em Eldorado, tanto no alojamento como no CT, e eu não sei se foi um dia antes ou um dia depois, eles estiveram no Inter. E com fiscal municipal, estadual, vigilância sanitária, bombeiros. Cara, eles estavam num grupo muito grande.
analisaram tudo, pegaram documentação, os detalhes que precisavam ser corrigidos, solicitaram a correção, foi feita a correção. E hoje o Grêmio entrega tudo que é necessário, inclusive com alvarás da obra, tá tudo dentro da necessidade e da exigência deles, dos órgãos organizamentais. Fugiu a palavra. Bom, olha aqui, a propósito dos jovens, né? Foi sensacional aquele Grenal. Tá? De intervalo? Vamos fazer o intervalo e a gente volta aí. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar. Investimento seguro. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Deu só um pequeno corte aqui no meu microfone, mas já tudo normal aí, nada que a nova tecnologia não restabeleça com rapidez e eficiência da nossa equipe técnica aqui. Então, por isso que eu chamei de uma hora para outra o intervalo. Estava alinhavando uma pergunta sobre aquele Grenal espetacular que nós tivemos em São Paulo, de muito bom desempenho de Grêmio, de Internacional, os dois jogando para ganhar. O Brasil inteiro esperava um Grenal de muito confronto físico, de pouca tática, de muita entrega. Pelo contrário, tivemos boa técnica, boa tática, muita entrega também e com placar em movimento, né? Não foi um 0-0 amigo e tal. Teve muitas emoções o jogo. O Grêmio saiu na frente, o Internacional foi lá, empatou. Depois aí o Grêmio mesmo com 10 homens quase ganhou o jogo. Aí o goleiro do Internacional brilhou. Depois a cobrança dos pênaltis, sobrou emoção para todo mundo. Então, foi um Grenal marcante. Mas o que eu quero perguntar depois para os nossos convidados, assim que tem o ok aqui do nosso Bruno Soares, é justamente sobre isso. A herança daquela partida deu mais coragem para Grêmio Internacional, e eu vou dizer aqui em especial ao Internacional, porque o Grêmio já vinha revelando um pouco mais do que o Inter nos últimos tempos. Lá atrás era o Inter que revelava mais, para deixar empate esse Grenal aí. Se deu mais coragem para o Internacional, e se tivesse que apostar mais fichas em quem o Fabrício apostaria e em quem o Ferrari apostaria também. Fabrício. Tu diz em nome de atletas? Em nomes de atletas, alguns já são até de domínio público, porque é muito bom chegar a uma decisão de um campeonato daquele tamanho, que todo mundo sabe o nome do Matheus Nunes do Grêmio, do Elias, do Diego Rosa, do Praxedes, do Cezinha, do Pato no Internacional, enfim, né? Se familiarizou muito isso com a divulgação profunda que a imprensa inteira acabou fazendo. Justamente aquilo das fichas, em quem você apostaria mais, Fabrício? Que eu não gosto de individualizar, né? Até porque numa campanha que tu tem o êxito, né, e conquista o título, né, da forma que foi, a gente valoriza o grupo e vai valorizar os nossos talentos. Muitos daqueles atletas, né, já estão no ambiente profissional, né, outros transitam, né, e muitos outros ainda a gente acredita que vão ter a oportunidade, né, em seguida aí, e a gente está trabalhando para isso. Então, né, a gente
né, trabalha muito em cima da carência também do departamento profissional, né, para que a gente consiga ter grupos equilibrados e a gente vai suprindo, né, as necessidades que nos vêm. A gente conversa muito, né? A gente tem hoje uma nova comissão técnica que conversa muito, inclusive neste período aí sem futebol, né? Nós proporcionamos reuniões virtuais com a comissão do CUDE e os nossos profissionais na base para fazer uma integração, para fazer um alinhamento, né? Fortalecer o alinhamento que a gente tem. E foi uma experiência muito legal. Os nossos atletas, os nossos novos companheiros, né, que estão lá, comandados pelo CUDE, e a gente, né, aproveita a esse momento também para estar alinhando ainda cada vez mais os nossos processos, né, e toda a metodologia que a gente tem de formação aí para entregar ao departamento profissional atletas melhor preparados para que eles consigam desempenhar da melhor forma e suprir, né, as necessidades que o futebol profissional tem hoje em dia. Ferrari. Que eu vou na mesma linha. Falar em nomes, a gente conversou bastante até hoje já sobre... E daqueles atletas que chegaram na final lá, tem vários nomes promissores. Só que o Grêmio tinha uma categoria antes dela, né? Que é a categoria aquela que foi campeã da Ipiranga, de jogadores que já subiram para o profissional. E ali tem o Robert, que está emprestado para o Cruzeiro, e tem tem tanto jogador, cara, e aí se tu começar a falar em nomes, tu começa a ter preferências, deixa a gurizada jogar, e vamos, o Léo Chu, que está lá no Fortaleza, tem tanto jogador, cara, aí tinha o Cazu, que foi embora, e volantes, Lucas Araújo, que está no profissional, e outros que já estão na transição. Então, é melhor tu deixar eles desenvolver e ver quem vai chegar na frente de quem. Eu acho que quem chega nesse nível de uma sub-20, de uma transição, de uma sub-19, é porque os clubes já viram que eles têm futuro. Se vai ser profissional do Grêmio e do Inter, a gente não tem certeza. A gente tem certeza que tu tens ali bons jogadores. Eu vi naquela Taça São Paulo, e tá aqui, não é por ser gremista, eu vi 2 grandes times, vários de 22 jogadores, jogaram acho que 26 jogadores naquele jogo, 28. Cara, tu pega muito bom jogador que, por exemplo, tu fala uma frase aí que às vezes os clubes, e não é de Grêmio Inter que eu tô falando, o clube vai lá e busca o empréstimo de jogador mediano, enquanto tu tem nesses guris a tua salvação, que eles vão entrar com muito mais sangue no olho, com muito mais necessidade de fazer carreira, vai jogar, vai entregar para o clube e vai trazer grana futura, né? Se todos os clubes do Brasil enxergar assim, a gente para de importar veterano lá do exterior que tá quase no fim. Não é que tu não vai trazer alguns, mas tu traz só aquele top mesmo, aquele que faz a diferença no teu time. Assim que eu vejo. Eu vejo que a base no Brasil, ela precisa ser mais colocada em campo. E muitos clubes, que não é o nosso caso aqui do Sul, eles só colocam numa falta de dinheiro, realmente. Muito bom, fizemos um papo comprido aí, necessário para apresentar exatamente ideias, falamos da estrutura física, falamos do preparo para receber os jovens de volta, falamos da projeção de alguns meninos já a partir daquela Copa São Paulo, que foi espetacular. Pena que o ano seja um ano acidentado, as coisas vinham sendo boas, tanto para Grêmio quanto para Internacional. Ainda há como recuperar o terreno perdido e acho que passa muito por vocês aí nas divisões de base e tenho certeza que o torcedor gosta de ouvi-los. E, de repente, agora vamos fazer o seguinte, né, Maurício? Projetar os dirigentes para as categorias de cima. Eles já conhecem a base virou a salvação da lavoura, pronto. Já disse aí o Ferrari, é melhor investir nos guris, agora vão investir nos dirigentes novos também. Vão surgindo sempre talentos na base, né? É isso aí. Então tá, valeu Ferrari, valeu Fabrício. Obrigado, valeu, um abraço pro Fabrício aí, obrigado pelo convite. Igualmente, um abração para vocês aí. Tudo de bom. É isso aí. E sabe que o trabalho também de compromisso com o governo, né?
de ter que estudar, de ter que dar estrutura, de sofrer fiscalização, de sofrer pressão, de ter um X que tem que ter de menores carentes nos seus grupos de jogadores. Até por incentivos que recebem. Exatamente. Há uma reciprocidade para com a sociedade. Tem muita gente que demoniza o futebol, essa é uma expressão que eu uso bastante, e o futebol não pode ser sempre demonizado. O futebol tem que ser bem analisado, bem calculado, bem administrado. Tem mais de 1 milhão de pessoas, eu tenho batido nesse número, e já me falaram, Rec, passa rindo de 2 milhões, se a gente analisar todas as escolinhas, todas as divisões de bases, de todos os clubes, e de tanta gente envolvida nesse processo. Olha só agora um menino de 16 anos sendo pretendido pelo Real Madrid e Bayern de Munique, né? Então, o Vinícius Tobias, 16 anos. E o que me chamou a atenção foi que o Fabrício, em momento algum, negou, né? E circula já uma cifra astronômica. Eu prometi para mim mesmo que para eu falar em cifra agora é meio complicado. Depois daquela do Rodrigo Dourado, que era um cara pronto, hein? Eu tenho ouvido cada cifra aí que eu fico pasmo. E ainda achavam que eu é que era exagerado e tal. E a minha ainda era com a fonte de um inglês que foi ouvido num restaurante e tal. Vamos pular essa parte aí, porque senão vou acabar entregando a fonte. Mas saudar mais uma vez a Ademilar. Vocês viram o comercial no espaço que nós fizemos aí. É um comercial bonito, né? De uma empresa séria, de uma empresa estruturada, de uma empresa responsável. E esse consórcio compartilhado aí todo mundo pode fazer. E você pode ligar para lá e pegar o seu orçamento. E ir adequando. Bom, olha, pode ser assim, pode ser assado. Quem sabe eu começo com o menor. Se eu fizer isso aqui, qual o imóvel que eu posso tirar? Quanto tempo pode haver a contemplação? O que eu preciso para agir de uma forma mais adequada? Com toda a orientação de uma empresa do tamanho da Ademilar Consórcios de Investimento Imobiliário, que chegou em Porto Alegre. Dá para dizer que finalmente chegou em Porto Alegre, uma empresa de Curitiba. A matriz fica lá, na capital paranaense. Conta com mais de 75 lojas no território nacional. Empresa pioneira no país a trabalhar com consórcio de imóveis. Então, a Ademilar está entre as maiores administradoras do Brasil. Conta com consórcio, compra compartilhada, crédito para você poupar em grupo com inteligência e transparência. A empresa lançou hoje, né? Aliás, se lançou há exatamente um mês, né? Um mês hoje, a Ademi Motors, veículos, consórcio de veículos. Então, visite a loja na Nilo Peçanha, 2245. O time todo lá é um time de licença, vai lhe atender. 37 42 26 ou ademilar.com.br. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Consórcio compra compartilhada Ademilar. 37 42 26. Ademilar. Esta é a marca do consórcio. E o nosso Adriano Scalona, que é o rei dos consórcios, já tem lá uma equipe toda estruturada esperando a sua ligação. Ligue. Ou como diria o antigo, aquele que já morreu até. Ligue já. 3737 3033. Dei uma chulhadinha ali no número. Bem fácil, né? 3737 3033. Diga, Maurício. Não, importante para comprar de uma maneira mais fácil o imóvel, né? Porque é tão difícil. É difícil. Crédito, tudo mais. É uma burocracia e coisa. Né? Assim tu vai pagando, já vai. Tá me sobrando 300 por mês. Fala lá com o Adriano. Tá me sobrando 500. Fala lá com o Adriano, com a equipe, né? Tá me sobrando 600. Né? Como é que eu posso apressar? Tem como pagar 2 de uma vez só? Tem que descontar como no pagamento futuro? Tem. Jeito tem. Sempre se dá um jeito. Sobre o Rio de Janeiro, Rec, nós falávamos há pouco, os clubes marcaram uma reunião virtual para definir o protocolo do retorno e aí começam a ter aquelas divisões e interferências de protocolo estadual com protocolo municipal. Eu vou ler alguns trechos. Como é que eles se relacionam? Porque o Montenegro disse que o Flamengo daqui a pouco ia ter que comprar respirador. Nos bastidores está uma confusão, porque alguns clubes estão puxando para ter jogos, outros não. A Prefeitura do Rio divulgou hoje o seu calendário, a sua projeção
de fases para reabertura de comércio e tudo mais. Na fase 1, a prefeitura considera como já liberados os treinamentos, que já estavam acontecendo, então libera o que já acontecia. Flamengo andou para a prefeitura aí. Na fase 2, por isso a projeção do REC de daqui a 15 dias. Na fase 2, que seria a partir de 15 de junho, podem voltar, segundo a Prefeitura do Rio, jogos com portões fechados. Na fase 3, que é no dia 1º de julho... Ainda mantém isso aí? Na fase 2, 15 de junho, para a Prefeitura do Rio, podem acontecer jogos com portões fechados. No Rio? Na capital fluminense. Na capital. Na capital. Não é no estado, é na cidade. Aí vem o seguinte, fase 3, que está prevista para o dia 1º de julho. Competições com 1/3 do público. Com público? Com público. Antes do Japão? A partir de 1º de julho. Então vamos lá, o Maracanã tem 80... O Crivella liberou hoje atividades em centros de treinamento, liberou atividades individuais no mar, então você pode nadar na beira da praia de Copacabana, pode surfar em Copacabana, qualquer outra das praias, e liberou cultos religiosos. Ah, bom. Aí deu a lógica. Já voltamos. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Sabe que isso aí às vezes é estratégia para o cara falar 2 vezes, né? No finalzinho tava... Esse é o número oficial aí. No que eu li, de repente é que eu li errado. Então... Já vamos lá para a finaleira lá, que eu fiquei com isso na cabeça aí. Porque eu já decorei o número. Isso é para você ir decorando também. Então, olha aí, ó. 3737-3033. Tá. E 99468-4226. Tá? Esse aí nós vamos botar depois, providenciar, para colocar na tela também. 99468-4226. Tá? Nem que a gente faça 2. Né? E é isso aí, 994-68-42-26. Pronto, o cliente faturou 2 vezes, né? Não tem problema nenhum. Maurício, diga mais. Bom, Rec, eu estou até atualizando aqui a página, ainda não foi divulgado pelo Ministério da Saúde o balanço de números do coronavírus de hoje. A última atualização foi de ontem, às 8h55. No noticiário internacional... Hoje ainda não saiu? Hoje ainda não. Ontem quanto é que foi? Ontem foram confirmadas 480 novas mortes. Mas é o fim de semana que é o que dá menos. Fim de semana dá menos. No sábado também deu. No sábado também deu um número abaixo do que estava acontecendo semana passada. Hoje a tendência é que também não seja um número tão assustador e normalmente... Na terça que eu... Terça, quarta, quinta e sexta são os números mais preocupantes. No noticiário internacional está tendo uma série de protestos antirracistas nos Estados Unidos por conta do óbito de um jovem negro por um policial branco nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump fez um pronunciamento agora há pouco, dizendo que considera estes protestos, estas manifestações, diz ele que são violentas e é terrorismo doméstico, ameaça utilizar militares dos Estados Unidos no seu próprio país para conter esses protestos. E antes dele iniciar a sua manifestação no Jardim da Casa Branca, se ouvia bombas e confusão, porque muitos protestantes, muitos manifestantes estavam relacionados ali, enfim, envolvendo no entorno da Casa Branca. Vamos aqui a uma atualização que foi realizada há poucos instantes na imprensa, saiu antes do próprio portal, Rec. O número de hoje é de 623 óbitos, bem abaixo da média da semana passada, de 1.000 e poucas mortes. 623 óbitos nas últimas 24 horas. Como a gente disse, sábado, domingo e segunda são dias que aparecem números menores, e aí lá na terça-feira vai aparecer um número alto e vai ter um asterisco, dizendo que tantas mortes
não foram nas últimas 24 horas, mas sim nos 3 dias anteriores, porque tem a demora no caso de análise dos resultados de exames e tudo mais. Novos casos, Rec, foram registrados 12.247 casos em 24 horas. 285 mil pacientes estão em acompanhamento, ou seja, não são ainda nem considerados curados do coronavírus pelos órgãos públicos, que é quando passa pelo menos 14 dias da notificação de que esses casos existiam de fato no sistema. Então, hoje, confirmados 623 óbitos, o total é de 29.937. Amanhã, a gente torce para que não seja um número maior, mas pelo histórico das últimas semanas, é o que tende a acontecer. E o Grêmio deu uma mancada, né? Chamando para o jogo como se fosse a decisão da Copa Intercontinental. Botou a hashtag, né? Aí a gente fica tendo todo o cuidado do mundo para falar que é campeão do mundo, para não alimentar essa guerrinha que tem de Grêmio e de Internacional. Aí a assessoria do Grêmio coloca a hashtag Copa Intercontinental. Então, não sei quem é que tomou o xixi lá. O Grêmio... É o estagiário. O estagiário. Estagiário. É até melhor que seja assim, daí fica o dito pelo não dito, não se sabe quem é e tal. Se é um cara bem conhecido, daqui a pouco pode sobrar para ele. Então, deixa assim, né? E cuidar, né? Isso aí Hoje eu vi vários gremistas irritados. O Marcelaime ontem, hoje, me ligou cuspindo marimbondo, mas que barbaridade o que fez o Grêmio. Tem que ter zelo por essas coisas. E tem que ter, né? Porque se todo mundo fica de sacanagem, vá lá. Agora que o próprio Grêmio fica de sacanagem com ele mesmo, aí não, né? Aí não. E outra coisa, hoje foi o dia de muitas manifestações do antirracismo, né? Isso. Eu vi aqui Novo Hamburgo, Esporte São José, muita gente se manifestando, Grêmio Internacional, contra o racismo, porque há uma preocupação mundial a respeito disso, né? Que desencadeou nos Estados Unidos, tanto que o Trump está tentando classificar essas manifestações como atos terroristas domésticos e está ameaçando usar os militares para combater essas manifestações. Só para não dizer que a gente está inventando, está aí olha ali, Copa Intercontinental 1983. É a hashtag que o Grêmio utilizou para divulgar o jogo de ontem, que foi reprisado ontem, enfim, na emissora de TV. O Cruzeiro, Rec, tem uma discussão de dívida envolvendo o Fred, que o Fred está liberado agora, está indo de bicicleta de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, ele está pedalando esses 600 quilômetros. E aí tem uma notícia aqui de que o Cruzeiro tem uma discussão jurídica por conta do contrato do Fred que chega a 85 milhões de reais. As partes romperam o acordo, enfim, que existia. O último vínculo terminou nessa segunda-feira com a publicação da rescisão no BID, mas o contrato que foi feito lá em dezembro de 2017 ainda tem uma discussão de valores que ou deveriam ser pagos por indenização de quando o Fred fechou com o Cruzeiro ou algo do gênero. 85 milhões de reais é o tamanho da bronca que vai ser discutida na Justiça. Do Fred para com o Cruzeiro? Com o Cruzeiro. 85 milhões. 85. Teve um dirigente que disse, o Dedé já nos tomou 50 milhões, o que ele quer para não jogar no Cruzeiro. E jogou, né? Jogou bem. Tá? Mas muito dinheiro, né? Se jogou muito dinheiro pela janela, eu acho que o Cruzeiro não vai quebrar mais. Porque agora tem uma folha de 2,5 milhões. Olha aqui, o Fred, na Justiça, está cobrando 75 milhões, na Justiça do Trabalho. Sim. E tem aqueles 10 milhões de quando ele chegou. Que ficaram devendo para o Atlético. Que tinha que pagar para o Atlético, e aí o Cruzeiro assinou um documento, os dirigentes da época, de que o Cruzeiro que assumiria esse valor, por isso que chega nesses 85 milhões de reais. Fora o que ele já recebeu ao longo dos meses que trabalhou. Aqui, a homenagem a preocupação do Cruzeiro, né? Nossa história não seria tão cabulosa se não fossem as conquistas, as lutas e os talentos de negros como Roberto Batata, Zé Carlos e Dirceu Lopes e tantos outros que fizeram conhecer a força e o peso da camisa estrelada em todos os cantos do mundo. Para não dizer que a gente só falou de coisa ruim do Cruzeiro aí, né? Então, mas eu estou impressionado com essa informação de que poderemos ter futebol com público em julho. A partir de 1º de julho... Com 1/3... Com 1/3 da capacidade do estádio na cidade do Rio de Janeiro. Mas isso é uma guinada. Ninguém estava falando no Brasil. Se falou na Hungria, se falou na Polônia, se falou no Japão, na Bielorrússia.
A preocupação vê que quais são os critérios que foram utilizados para isso, né? Porque a França antecipadamente terminou o campeonato, né, Rec? Tanto que das grandes ligas europeias, só a França aqui no canetaço terminou antecipadamente. Não temos ainda ministro da Saúde, né? Ainda não. Estamos com um interino, né? Que não se sabe nem quem é, porque está sumido. Bom. Mas precisa? O Nonato é a nossa atração agora. Então, primeiramente, né, o que é mais importante é que a gente está trabalhando com segurança no dia a dia. Todos os trabalhos estão sendo feitos pela comissão técnica para que ninguém corra nenhum risco. E acredito que até pelo nosso dia a dia, até pela mente, pelo corpo, assim, é importante estar trabalhando aqui no campo. E acho que essa semana a gente vai chegar motivado para mais essa semana, para poder fazer uma boa semana de treinamento. Cara, até na primeira semana já a gente vinha sendo bem elogiado porque a gente voltou bem, todos treinaram aqui, seguiram o que os professores mandaram até pelo WhatsApp, né? E acredito agora que a gente está no nível superior do que a gente voltou. O trabalho vem sendo bem realizado e a gente vem conseguindo manter um bom nível de treinamento, tanto técnica quanto fisicamente. Cara, querendo ou não, a gente fica chateado, né, pelo momento que a gente parou. Não digo só por mim, mas pelo momento que nossa equipe vivia. A gente vivia numa ascendente bem grande. Eu falo também isso por mim, que eu voltei a fazer bons jogos. Infelizmente, né, quando eu, por exemplo, retomei as boas atuações, acabou tendo essa parada, mas a gente sabe que é algo que não cabe a nós, é algo muito maior, é algo muito preocupante também no mundo que a gente está vivendo agora, mas exatamente para isso que a gente está trabalhando no dia a dia, para tentar retomar próximo do nível que a gente estava. Claro que a gente sempre tem essa briga sadia dentro da equipe, né? Isso é durante o ano inteiro, e isso só faz com que a nossa equipe cresça mais, porque um vai procurando evoluir, observando o outro, e quando voltar, acredito que eu esteja pronto sim para retomar essa sequência boa de jogos que a nossa equipe vinha tendo. Muito bem, agradecer a assessoria do Internacional aí. E o Nando Rocha faz uma publicação interessante aqui no Twitter. Região norte de Portugal, que já chegou a ser a mais afetada, teve 0 caso nas últimas 24 horas. Enquanto pela primeira vez, desde que começou a pandemia, não houve mortes na Espanha, em toda a Espanha. E depois de muita luta lá pela região, as coisas parecem que tendem a se normalizar. Imagine, na Espanha, como um todo, em todo o país, não foi registrado nenhum óbito e apenas 71 novos casos. Olha o tamanho, e a gente falava lá no início dessa pandemia, da Espanha com 700 óbitos, números muito altos de óbitos, fora os números de casos, e agora se chega ao número de nenhum óbito registrado oficialmente e apenas 71 novos casos de Covid-19 causados pelo novo coronavírus. Bom, uma outra situação aqui. Hoje o Bolanhos estaria fazendo 30 anos. Estaria fazendo, não. Ele estaria comemorando aqui em Porto Alegre. Isso que eu quero dizer. Se tivesse juízo, né? Faltou um pouco de juízo, acabou tendo que ir embora. Mas estaria ainda jovem para atuar no Grêmio. Essa era a linha de raciocínio que eu queria seguir. Vamos à Lagoa Cortada? Vamos a um pedaço do paraíso? Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. A
Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Praia Lagoa Cortada, tá aí o telefone para você falar com o Laíria, tem 800 terrenos esperando por você. Hoje que está de aniversário também o Arrascaeta, né? Mas aí bem mais jovem. E a respeito aí das manifestações, quase todos os clubes brasileiros se manifestaram aí pela internet, né? Fazendo as suas publicações em Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Já voltamos. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Muito bem, já vamos ouvir o Darlan, do Grêmio. Só uma declaração do presidente Marcelo Medeiros hoje, que o Inter não vai contratar, afirmou que não vai contratar, desconhece, segundo o presidente, uma proposta oficial pelo Vinícius Tobias. Ele tinha ameaçado processar aí alguns movimentos que estavam utilizando o Inter em movimentos políticos e tal, mas acabou dizendo que não vai processar. E o Fernando Praz deu uma entrevista à Rádio Grenal, agora lembrando que ele ficou 10 anos nas divisões de base do Grêmio e apenas um no profissional. Porque no profissional tinha Danley, Murilo e o Silvio Pay-Per-View. Ele acabou indo embora e fez essa carreira bonita que segue lá no Ceará, né? Com mais de 40 anos. Era no Ceará ou no Fortaleza? Ceará, tô certo. Amó Bartzen, ambientes planejados com sofisticação e qualidade. Todos os ambientes para seu lar e sua empresa. Equipe especializada e capacitada para traduzir seus sonhos em realidade. A Amó Bartzen não vende imóveis, mas sim realiza os seus sonhos. Na rua Dr. Cezefredo Azambuja Vieira, 765, aqui em Canoas. 8 horas, 24 minutos, 30 segundos. Carne de qualidade, preço bom, Shopping do Frango. Aqui em Canoas você compra pelo WhatsApp, que o Shopping do Frango entrega para você, somente para Canoas. Carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. Shopping do Frango fica na Avenida Boqueirão, 3367. O telefone aqui de Canoas, 989139681. Curta no Facebook, Shopping do Frango, Canoas, tudo junto. Na Sanar Farmácias, você encontra completa linha de medicamentos com até 70% de desconto. Faça seu cadastro no programa de benefícios Sanar Fidelize. Vá até a Sanar mais perto e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Breve também em Santa Catarina. Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil, lança a linha de tintas imobiliárias. Tintas acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas e texturas. Qualidade muito superior, preço justíssimo. Confira em tedox.com.br ou ligue 3490-4475. Você também pode ser representante aí para a sua região. Darlan falando. Uma preparação muito boa, né? Feliz por estar no CT também, no dia a dia com os companheiros. Comissão técnica ali da preparação física nos passa os melhores trabalhos para a gente estar num condicionamento muito bom para quando voltar tudo ao normal, a gente está 100%. Como é que é para o atleta treinar e ainda não enxergar os jogos pela frente? Olha, a gente sempre fica com uma ansiedade, né, que volte tudo ao normal, mas temos que ter a paciência e saber que
que a gente tem que tomar os devidos cuidados. O clube vem nos passando da melhor forma. Então a gente procura dar o melhor aqui no dia a dia, na preparação física, para quando voltar tudo normal a gente poder desfrutar do futebol, poder fazer o que a gente vinha fazendo antes e o que a gente mais gosta, né? Eu lembro que eu estava com você lá em Pelotas, quando você fez uma grande partida. Queria que você relembrasse o jogo. Olha, foi um jogo muito importante para mim, né? Iniciando o ano ali, o professor Renato, como sempre, dá as oportunidades para a gente que vem da base. E eu fui feliz naquele jogo, a gente teve uma vitória muito importante, né, na sequência ali do Campeonato Gaúcho. Fui feliz com a minha primeira assistência, né? Então, é um jogo que ficou marcado para mim. Vinha numa sequência muito boa, infelizmente aconteceu tudo isso, mas a gente sabe que daqui a pouco está voltando tudo normal para a gente dar sequência nos trabalhos. Darlan, você chegou no Grêmio com 11 anos, uma criança. Como é que é o desenvolvimento de um atleta profissional até estar no nível que você está alcançando hoje? É muito feliz, né, cara, por tudo isso aí que eu estou vivendo aqui no Grêmio. Cheguei aqui muito cedo. O Grêmio, como eu sempre falo, é a minha segunda família, uma instituição que me abraçou, que me deu os melhores ensinos assim no dia a dia, né? Porque eu vivi muito dentro do clube. Então, para mim, é uma honra, um privilégio estar podendo realizar o meu sonho, chegar ao profissional num clube que abriu as portas para mim. Muito bem, tá aí, compensa o talento, né? Com o tamanho, ele não é muito alto. Gastrogel, uso adulto e pediátrico. Ação 3 em 1 contra azia, acidez estomacal, má digestão e gases. Tome Gastrogel. Também com sabor menta, líquido e em comprimidos mastigáveis. Ação rápida. Queimou, estufou, use Gastrogel. Também indicado para refluxo gástrico. Gastrogel. É isso aí. Amanhã tem mais, 19 horas. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja